Na época medieval, costumamos imaginar a vida inspirados por filmes românticos e jogos. Visualizamos vilarejos encantadores, onde o cotidiano transcorre serenamente, com cavaleiros cavalgando de vez em quando e pessoas se reunindo ao redor de fogueiras, cantando à noite. No entanto, a verdadeira experiência dos camponeses comuns da Europa medieval era bem mais dura. A maior parte da população habitava áreas rurais, e sua rotina era marcada por trabalhos extenuantes, escassez de recursos e uma série de perigos. Neste filme, você vai entender por que o homem moderno teria dificuldades em sobreviver em uma aldeia medieval. Vamos acompanhá-lo em um dia típico de um camponês, desde o amanhecer até o crepúsculo. Veremos como eram simples a alimentação e a bebida daquela época, como a higiene era precária, quais doenças ameaçavam a vida a cada instante e como a crueldade entre as pessoas era uma realidade. Em breve, revelaremos a primeira e mais impactante razão: o trabalho árduo, que começava antes do sol nascer e se estendia até a noite. Se você não estivesse em boa forma física, logo enfrentaria desafios no primeiro dia. Os camponeses, em sua maioria, acordavam ao canto do galo, frequentemente por volta das 4 ou 5 da manhã, prontos para um longo dia de trabalho intenso. Os campos precisavam ser arados manualmente ou com a ajuda de animais, semeados e colhidos, a grama cortada e seca, a lenha retirada da floresta e trazida para casa. Além disso, cada agricultor tinha a responsabilidade de cuidar dos animais. Desde o amanhecer, era necessário atender vacas, ovelhas, porcos e aves, alimentando-os e levando-os para pastar. Um homem moderno, acostumado ao conforto, mal conseguiria aguentar algumas horas de tal esforço, mas o trabalho se estendia por todo o dia. Na Idade Média, não havia tratores, ferramentas elétricas ou água encanada. Tudo era feito à mão. As mulheres carregavam pesados baldes de água do poço ou do riacho, enquanto os homens cultivavam a terra com ferramentas simples. Da primavera ao outono, o trabalho era realizado ao ar livre, independentemente das condições climáticas, sob o sol escaldante, na chuva ou em dias ventosos. E mesmo no inverno, não havia descanso. Era preciso cuidar do gado, fiar lã para as roupas, moer grãos ou reparar abrigos. A única pausa eram os domingos e feriados, quando a igreja proibia o trabalho. No entanto, mesmo nesses dias, os camponeses não podiam relaxar como entendemos atualmente. Eles precisavam participar dos cultos e frequentemente se ajudavam na comunidade. À noite, exaustos, as famílias se apertavam em um pequeno cômodo, onde ainda era necessário preparar um jantar simples e cuidar das crianças. Dormia-se cedo para economizar a pouca luz disponível. A privacidade era um luxo inexistente. Em uma única cama, várias crianças costumavam dormir juntas, ou até mesmo os pais com os filhos. Para um homem moderno, tal rotina seria esmagadora. Sem estar acostumado a um trabalho físico intenso o dia todo, você poderia facilmente se esgotar ou se machucar, e uma lesão na Idade Média podia significar a perda definitiva de suas forças, já que ninguém estaria lá para lhe dar suporte por muito tempo. Em breve, falaremos se, ao menos, você poderia esperar uma refeição satisfatória após tanto esforço, ou se, na verdade, iria para a cama com a barriga vazia. O trabalho árduo ao longo do dia consumia muitas calorias, mas a dieta dos camponeses medievais era bastante modesta. A alimentação principal era o pão escuro, preparado com farinha de centeio moída de forma grossa e grãos ou leguminosas. No café da manhã e no jantar, a papa de cereais espessa era a escolha mais comum, ocasionalmente temperada com ervas ou um pouco de leite, quando disponível. O almoço mantinha a simplicidade, consistindo em um pedaço de pão, acompanhado de sopa de repolho ou ervilhas, e às vezes cebola ou nabo. Carne era um verdadeiro luxo, consumida apenas algumas vezes ao ano,
durante as festividades, quando se abatiam porcos ou se caçava algo. Até mesmo o leite, a manteiga e os queijos eram considerados itens raros, já que a produção leiteira das vacas não era alta e parte dela precisava ser entregue ao senhor feudal como tributo. O homem moderno, acostumado a uma dieta rica em vegetais frescos, frutas e carne, sentiria os efeitos da carência de vitaminas e proteínas. Não é surpreendente que as pessoas daquela época fossem geralmente mais baixas e magras. A desnutrição crônica era uma realidade comum. Em períodos de colheita ruim, invernos rigorosos ou guerras, a fome se tornava uma ameaça real. Crônicas medievais documentam anos de escassez, onde vilarejos inteiros desapareciam devido à falta de alimentos. Famílias, consumidas pela fome, recorriam a grama, bolotas e cascas de árvores secas, enquanto cozinhavam sopas feitas com folhas. Quando os grãos escasseavam, moíam tudo o que podiam, como castanhas, musgo ou até rãs secas. Durante crises severas de fome, até serragem ou barro eram misturados ao pão, numa tentativa desesperada de saciar a fome. Em situações extremas, relatos de canibalismo surgiam, com famílias consumindo os corpos de seus mortos, e casos aterrorizantes de mães que, perdendo o instinto materno, matavam e comiam seus próprios filhos para sobreviver mais alguns dias. Embora esses casos fossem extremos, a fome cotidiana ainda representava uma ameaça mortal para os mais vulneráveis, especialmente crianças e idosos. O homem moderno, que não consegue imaginar um dia sem comida, entraria em pânico ao ver despensas vazias. Mesmo que tivesse dinheiro, na época de fome, não haveria como adquirir alimentos, e mesmo em tempos de prosperidade, os banquetes eram apenas um sonho distante. Os pratos eram repetitivos e, aos nossos olhos, insípidos. Gafanhotos assados, sopa de urtiga ou bolos de bolotas e palha surgiam quando não havia o que cozinhar. O açúcar era quase um desconhecido e extremamente caro. Para adoçar, usava-se no máximo mel, o que significava que um guloso da Idade Média teria poucos prazeres. O sal também era escasso e caro, trazido de longe. Temperos como pimenta ou canela eram raridade, disponíveis apenas para os mais abastados. Assim, o camponês comum se via obrigado a comer a mesma coisa repetidamente e, na pior das hipóteses, desmaiar de fome. E para beber, uma infusão de ervas ou uma cerveja fraca? A água do poço era evitada, pois poderia ser tóxica. Em breve, você entenderá em que ambiente poluído essas pessoas viviam e por que a higiene era um dos grandes obstáculos à sobrevivência. Se você aprecia tomar banho diariamente, usar sabonete e escovar os dentes, a aldeia medieval seria um verdadeiro pesadelo. A higiene era praticamente inexistente. Os camponeses se lavavam raramente, e os banhos em banheiras ou lagoas aconteciam apenas em ocasiões muito especiais, talvez durante festividades. Era bem sabido que a limpeza trazia prazer, mas após as devastadoras pragas, surgiu a crença de que os banhos eram prejudiciais. As pessoas passaram a pensar que a água poderia trazer doenças ao organismo. Em vez de se lavarem, muitas vezes se contentavam em se limpar com um pedaço de pano. Os cabelos raramente recebiam cuidados. A gordura acumulada era disfarçada com lenços e toucas, ou então coberta por ungüentos cheirosos. Os nobres e ricos, que traziam perfumes das cruzadas, usavam-nas para mascarar o odor de corpos não lavados e se coçavam incessantemente com raspadores. Afinal, quem não se coça quando não toma banho durante todo o ano? No campo, a situação era parecida, mas sem os luxuosos aromas. As pessoas comuns apenas se refrescavam em um riacho, e isso somente no verão. No inverno, um banho era inimaginável, a cabana era fria e aquecer tanta água era uma tarefa complicada. As roupas tinham uma lavagem mínima.
A maioria das pessoas dispunha de apenas uma ou duas peças de vestuário, que usavam repetidamente. A roupa íntima de linho era lavada de tempos em tempos, mas as roupas externas, como casacos de lã e saias, muitas vezes não eram limpas de modo algum, sendo apenas penduradas ao sol. Assim, a sujeira era uma constante. Nos colchões de palha, onde se dormia, parasitas como pulgas, percevejos e piolhos faziam morada. As crianças frequentemente sofriam de sarna, e todos eram constantemente alvos de picadas de insetos. Feridas demoravam a cicatrizar em um corpo e roupas sujas. As casas eram pequenas e escuras. O chão de barro batido tinha uma mistura de palha e lixo. Muitas vezes, o estábulo ficava sob o mesmo teto que a sala de estar, separado apenas por um pano, especialmente no inverno, para que o calor dos animais aquecesse o ambiente. Conseguem imaginar o cheiro? Uma combinação de fumaça de fogueira, que muitas vezes não tinha chaminé e saía por um buraco no telhado, misturada ao suor e à sujeira dos corpos, esterco e o odor forte dos animais. Um homem moderno em tal cabana provavelmente vomitaria ou desmaiaria se tivesse que ficar lá por muito tempo. Mas para o camponês medieval, aquele odor era apenas parte da vida. Os vasos sanitários, como conhecemos hoje, não existiam. Nos castelos, havia buracos. Buracos nos quais os dejetos caíam diretamente para o fosso. No campo, a solução era a latrina seca, um buraco atrás do celeiro, ou despejar os resíduos junto com o esterco animal. Alguns nem isso faziam, simplesmente se aliviavam onde podiam. Moscas, ratos e sujeira contaminavam as fontes de água. O poço da praça poderia rapidamente se encher de esgoto durante a chuva. Assim, a água potável frequentemente não era segura, o que explicava por que muitos preferiam a cerveja. A cerveja leve de cevada, fermentada em casa, era bebida por adultos e crianças. Era, sem dúvida, uma escolha mais segura, já que a fervura da água a tornava mais confiável. Aqueles que se limitavam a beber água de riachos ou poços corriam o risco de diarreia severa, disenteria ou outra infecção. Em um ambiente repleto de bactérias, parasitas e sujeira, o perigo estava sempre à espreita. O corpo moderno, acostumado à higiene, não sobreviveria. Até mesmo uma ferida pequena poderia se inflamar e, sem antissépticos, resultar em uma infecção sanguínea fatal. E agora, imaginem quais doenças poderiam proliferar em um cenário como esse. Em breve, falaremos sobre os maiores riscos à saúde da Idade Média e como eles poderiam ser o proverbial prego no seu caixão. A vila medieval proporcionava um cenário perfeito para o surgimento e a propagação de doenças. Hoje, vivemos protegidos por vacinas e antibióticos que combatem diversas enfermidades, mas naquela época, tudo isso era apenas um sonho distante. Desde pequenos, as pessoas lidavam com infecções letais. Apenas metade das crianças chegava à vida adulta. Bebês sucumbiam a infecções que hoje tratamos com facilidade. Doenças como sarampo, difteria, coqueluche e varíola eram comuns, e a varíola verdadeira podia dizimar uma vila em questão de semanas. Aqueles que conseguiam sobreviver frequentemente ficavam com cicatrizes permanentes e sequelas para toda a vida. Já na vida adulta, todos se viam frente a frente com a tuberculose, que debilitava lentamente o doente com tosse e febre. Em águas contaminadas, proliferavam as bactérias responsáveis pela febre tifoide, disenteria grave e outras diarreias agudas. Embora epidemias de cólera tenham surgido mais tarde, pragas devastadoras como a peste também fizeram parte daquela realidade. A famosa peste negra do século XIV pode ter ceifado cerca de 1/3 da população europeia. Imagine que em algumas vilas não restou um único ser humano vivo. Todos pereceram em poucos meses. A peste retornava em ondas, e a chegada de um viajante infectado poderia espalhar a doença em questão de dias. Se você fosse transportado para a Idade Média,
seu sistema imunológico estaria totalmente despreparado para enfrentar aquelas doenças. Por exemplo, a varíola verdadeira, que hoje está erradicada, seria um quase certo atestado de morte para alguém moderno e não vacinado, assim como a raiva de um cão de rua ou a peste transmitida por pulgas de rato, que eram comuns na época. E quanto ao tratamento? Prepare-se, pois os médicos medievais tinham pouco a oferecer. Primeiro, eram escassos. Na vila, geralmente não havia um médico qualificado, no máximo uma curandeira, ou um padre que conhecia algumas receitas básicas. Além disso, a medicina mal compreendia as causas reais das doenças. Muitas vezes, as enfermidades eram vistas como castigos divinos ou influências de espíritos malignos, e o tratamento refletia essa crença. Geralmente, era uma combinação de orações, água benta e até mesmo feitiços baseados em superstições. Se surgisse um cirurgião ou barbeiro, seus métodos podiam causar mais danos do que a própria enfermidade. A sangria, por exemplo, era uma prática comum. O paciente tinha seu sangue retirado na esperança de equilibrar os humores do corpo, mas isso frequentemente piorava a condição de quem já estava debilitado. Para amenizar a dor, utilizavam pomadas de ervas, mas também de fezes ou ossos triturados, que pouco aliviavam. Para a peste, recomendavam colocar galinhas vivas sobre os inchaços ou queimar ervas aromáticas. Claro que essas soluções não traziam alívio. Os procedimentos cirúrgicos eram o último recurso, e sem anestesia, o máximo que se usava era um pouco de ópio ou álcool forte, resultando em um sofrimento inimaginável. Amputações e extrações de dentes eram realizadas com o paciente totalmente acordado, frequentemente segurado por várias pessoas. O risco de infecções pós-operatórias era altíssimo, já que ninguém conhecia os métodos de esterilização. Não surpreende que muitos feridos ou operados não resistissem e morressem logo após devido a infecções. Embora os moradores da Idade Média conhecessem algumas ervas e remédios naturais, como o alho contra parasitas ou a cortiça, que possui uma substância semelhante à aspirina, de forma geral, a medicina se resumia a crenças e alquimia. E contra a peste, não havia nada que poderiam fazer. Não havia nada contra a varíola. Quando alguém adoeceu gravemente, a família frequentemente se reunia em orações, aguardando um milagre. E se esse milagre não chegasse, a morte se tornava uma realidade inevitável. A presença da morte era constante na vida cotidiana. Muitos faleciam ainda jovens. A expectativa de vida girava em torno de 30 a 40 anos, mas essa média era distorcida pela alta taxa de mortalidade infantil. Aqueles que conseguiam sobreviver à infância, às vezes, chegavam aos 60 anos, mas não eram todos. As mulheres frequentemente enfrentavam a morte durante ou logo após o parto, pois complicações e infecções eram comuns. Muitos homens sucumbiam em batalhas ou em acidentes de trabalho. Assim, a vida em uma aldeia medieval estava sempre à mercê de doenças que hoje mal conhecemos. E não podemos esquecer que o próprio gênero podia representar um risco. Outros seres humanos, como logo veremos, eram extremamente perigosos na Idade Média, incluindo vizinhos, autoridades e invasores. Mesmo que você conseguisse escapar da exaustão, da fome e das doenças, a incerteza da sobrevivência ainda pairava no ar. Na aldeia medieval, a vida era ameaçada não apenas pela natureza, mas também pela violência humana e pelas leis da época. A sociedade medieval era rigidamente estruturada, com camponeses frequentemente relegados ao status de servos da gleba, o que significava que eram propriedade de um senhor, da nobreza local ou da igreja. Seus direitos eram quase inexistentes. Um servo não podia mudar de residência ou de profissão livremente. Tinha que entregar parte da colheita como tributo e trabalhar nas terras do senhor. Quando o senhor dava uma ordem, não havia espaço para contestação. Qualquer ato de rebeldia era severamente punido.
A autoridade tinha o poder de espancar um camponês, prendê-lo ou até tomar sua propriedade modesta. Para alguém nos dias de hoje, acostumado à liberdade e aos direitos pessoais, essa realidade seria insuportável. O peso psicológico do medo em relação ao Senhor era enorme. Um simples capricho do governante poderia significar a perda de tudo. A justiça na Idade Média era cega e brutal. Não havia polícia para garantir proteção. Embora as leis existissem, sua interpretação era dominada pelos poderosos locais. Se alguém o acusasse de roubo ou feitiçaria, a defesa se tornaria uma tarefa quase impossível. Torturas durante os interrogatórios eram permitidas, e isso levava pessoas inocentes a confessar crimes que não cometeram, apenas para escapar do sofrimento. As punições para até as menores infrações eram draconianas. Por roubar comida, podiam cortar seus dedos ou até enforcá-lo na árvore mais próxima como um aviso. Caçar sem autorização era considerado um crime, e em certos lugares, as punições incluíam a amputação de mãos. A crença em bruxas e hereges era comum. Se você expressasse opiniões ou conhecimentos que se distanciassem do convencional, como ideias modernas, poderia ser denunciado à Inquisição por vizinhos alarmados. Uma acusação de feitiçaria frequentemente resultava em uma condenação à fogueira. Bastava que a produção de leite das vacas diminuísse ou que uma tempestade de granizo ocorresse para que a busca pela bruxa responsável pela calamidade começasse. Como um estranho com comportamentos peculiares, você seria um alvo perfeito. Além da opressão das autoridades, havia também a violência cotidiana. As estradas entre as aldeias não eram seguras e você poderia ser atacado por bandidos que assaltavam viajantes e, em alguns casos, até chegavam a matar. Durante períodos de guerra, as aldeias eram as mais afetadas. Exércitos em movimento frequentemente incendiavam vilarejos para impedir que o inimigo encontrasse suprimentos. Os soldados tomavam a comida dos camponeses sem pensar duas vezes. Se você tivesse sorte, eles apenas confiscavam suas colheitas e gado. Caso contrário, podiam incendiar as casas e, quem sabe, até matar aqueles que tentassem se defender. As mulheres eram especialmente vulneráveis, já que os abusos durante as guerras eram frequentes e frequentemente sem punição. Um dia, você poderia estar tranquilo arando a terra, e no dia seguinte, um exército invasor invadia sua aldeia, transformando sua vida em um pesadelo. Mesmo em tempos de paz, as tragédias eram inevitáveis. Discussões entre vizinhos podiam escalar para brigas fatais, e jovens embriagados se feriam em confrontos. A fome e o desespero levavam pessoas a cometer crimes. Não havia ambulâncias ou assistência disponível. Se alguém fosse gravemente ferido, muitas vezes a pessoa chegava a sangrar até a morte, antes que um sacerdote pudesse oferecer a unção dos enfermos. Um homem moderno, habituado à segurança e à proteção da lei, enfrentaria um constante estado de estresse e medo nesse cenário. Aqueles que viveram na Idade Média estavam acostumados à violência e à incerteza. E talvez essa seja a razão final pela qual você não sobreviveria em uma aldeia medieval. Mesmo que a exaustão, a doença ou a fome não o matassem, a crueldade humana certamente o faria. A vida em uma aldeia medieval era repleta de perigos que hoje nos parecem inimagináveis. Nós vivemos em uma era em que temos acesso a cuidados médicos, comida em abundância, higiene e uma legislação que nos protege. A maioria de nós nunca teve que temer a morte por uma simples infecção ou o frio intenso do inverno. Quando sentimos sede, abrimos a torneira e temos água potável. Quando temos dor de dente, nos dirigimos ao dentista. Se falta comida em casa, temos a opção de comprá-la ou pedir ajuda ao governo. Nossos antepassados medievais não contavam com nada disso. Eles precisavam ser fortes e resilientes, aceitando que cada novo dia poderia ser o último. Com o passar dos anos,
Parece quase inacreditável que pessoas tenham conseguido sobreviver em tais condições por séculos, e ainda assim a civilização tenha continuado a evoluir. Isso indica que os homens e mulheres da Idade Média eram de muitas maneiras mais resistentes do que nós, acostumando-se desde cedo à fome, ao frio, à dor e ao medo. Nós, os modernos, estamos muito mais protegidos, mas, em contrapartida, somos mais sensíveis a qualquer desconforto. Felizmente, o avanço que a humanidade alcançou desde a Idade Média nos permite não lutar diariamente pela sobrevivência. Podemos aprender com o passado e valorizar o que hoje consideramos normal. Quando você reclamar da internet lenta ou de sapatos desconfortáveis, lembre-se dos nossos antepassados que andavam descalços na lama e não tinham ideia do que era eletricidade, antibióticos ou um chuveiro quente. Agradeço por acompanhar até aqui. Espero que este olhar sobre a dura vida medieval tenha lhe interessado e enriquecido. Se você gostou do vídeo, ficarei grato se deixar um like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima, em outra história fascinante. Adeus.